Aqui. Então, bom dia para todo mundo. Nós vamos utilizar hoje a apostila, página 94. Então, peguem a apostila de vocês, lá na página 94. Enquanto os outros colegas não entram. Pegaram a apostila? Ok, página 94. Nós iniciamos ali o estudo sobre os números decimais, né, na forma decimal. Ontem nós já fizemos realizamos algumas atividades no REP. Ontem a Pro explicou novamente, porque teve aquele período das atividades avaliativas, e a Pro explicou novamente, então, esse conteúdo. Então, hoje nós vamos começar a realizar as atividades que estão na apostila. Esse é um conteúdo que vocês já estudaram também no quarto ano, né? A gente vai rever esse conteúdo e vai aprofundar um pouquinho mais. Mas não é um conteúdo que vocês nunca viram, vocês já estudaram isso. Só vou colocar aqui na página, porque alguns alunos acompanharem. Podem ir fazendo a leitura da página 94, para a gente realizar a atividade da página 95, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. O uso dos números na forma decimal. Só um pouquinho que meu computador está travando. Então, nós temos aqui, né, 3 situações. Nós já estudamos sobre isso, então eu vou dar uma simplificada, tá? Em que aparecem números escritos na forma decimal. Então, nós temos ali o 130.00 eu não sei que instrumento que é esse. Num segundo instrumento, que é o termômetro, né? O instrumento de medição de temperatura, nós temos ali um termômetro medindo 36,6, né, graus de temperatura, graus Celsius, e a calculadora que deu 31,87. Quando eu tenho o ponto ou a vírgula, eu tenho um número decimal, né? Eu já expliquei para vocês que na calculadora aparece o ponto no lugar da vírgula. Então, por isso que a gente quando é 35.420 reais e 32 centavos. Você não põe o ponto no 1000, você deixa o número sem o ponto, só vai colocar a vírgula no número decimal, tá? Para os números decimais, para os centavos ou para aqueles números quebrados, né? Nós já falamos ontem sobre as situações que a gente observa números na forma decimal, e tem aqui um texto falando sobre o crescimento das unhas. Guilherme, lê para mim esse texto, por favor. Guilherme Alves, o crescimento das unhas. Tá com a sua apostila, Guilherme? Guilherme Alves, está me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Guilherme?
Sim ou não? Faz um joinha aí. Não tava. Não tava, mas agora eu tô. Não estava, mas agora tá, ok. Então faz para mim a leitura desse texto, crescimento das unhas. Cadê sua apostila? Ah, tá. Tá aqui. Então faz aí a leitura. Crescimento das unhas. Você sabia que as unhas da mão do ser humano crescem cerca de 3 Milímetros. milímetros por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 1,2 milímetros. milímetros por mês. Em 2009, o Guinness Livro dos Recordes registrou a medida de 10 unhas que juntas somaram 9,85 metros. Para Metros. essa medição foram consideradas a medida de uma mão de cada pessoa. O recordista nessa medição na época foi o indiano Sridhar Lial, que tinha 7,5 Metros de unha. metros de unha, considerado a sua mão esquerda. Ok. Vamos lá para a página 95. Então, nós vimos aqui que aparecem vários números na forma decimal, né? E os números decimais, eles aparecem em diversas situações no nosso dia a dia. Então, nas etiquetas de preços, né? Nas medidas das embalagens de medicamentos. Quem que nunca tomou aquele copinho, né? Ou então na seringa, vai tomar o remédio, tem lá em números decimais. Os valores também, ou quantidade de receitas, colocados em números decimais, ou seja, os números com vírgula, né? Aqui na página 95, nós temos aqui um esqueminha e está pedindo para vocês substituir uma peça que está intrusa. Então, é como se fosse um dominó, né? E está pedindo para substituir ali a peça intrusa. Então, nós vamos ver aqui qual seria essa peça intrusa, ou seja, a peça que está errada. Vamos começar aqui do... Deixa eu diminuir aqui. Vamos começar aqui, ó. Opa! 16 inteiros e 9 décimos. Esse número é 16 inteiros e... Não, 9 décimos não, 9 centésimos aqui. E 9 centésimos? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, pessoal. Quando que eu sei se eu vou ler décimo, centésimo ou milésimo? Pela quantidade de números que eu tenho após a vírgula. Se eu tenho só um número após a vírgula, eu vou ler décimo. Um número eu vou ler o quê? Como que eu vou ler o número? Décimos. Depois da vírgula, leio o número décimos. Se eu tenho dois números após a vírgula, eu vou ler o inteiro, o número e vou dizer centésimos. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, quando eu tenho dois algarismos após a vírgula, eu tenho centésimos. E se eu tenho 3 algarismos após a vírgula, assim como 1000 tem 3 zeros, eu tenho milésimos. Então, eu vou ler o número e milésimos. Então, vamos voltar aqui nessa atividade. Então, vamos começar aqui com 4,1, o 16 inteiros. Aqui eu tenho os 16 inteiros. Lembrando que todo número que está antes da vírgula eu chamo de inteiro. E eu tenho 9 centésimos, porque eu tenho dois algarismos. Então, essa peça está correta. Vamos ver se o 4,1 aqui corresponde. Como que eu leio esse número aqui, Yuri? 4,1. Como que ele é lido? Um quarto. Oi?
Um quarto? Não, primeiro eu sempre leio o número. Que número que é esse aqui, ó? O primeiro número antes da vírgula. 4. Todo número antes da vírgula, ele é chamado de inteiro. Então, eu tenho 4 inteiros e eu tenho apenas um número após a vírgula. Como que eu leio esse número quando está após a vírgula? Eu vou ler esse número e vou falar, quando eu tenho só um, ele é décimo, centésimo ou milésimo? Quem pode ajudar o Yuri? Décimo. Eu. Décimo, exatamente. Então, aqui eu tenho 4 inteiros e um décimo. 4 inteiros e um décimo. O número antes da vírgula sempre vai ser chamado inteiro. Presta atenção aqui, gente. Vocês estão distraídos, por isso que não estão sabendo da resposta. E o número após a vírgula, se for um número só, é décimo. Se forem 2 números, é centésimos. E se forem 3 números, é milésimo. Então, 4 inteiros e um décimos. Está correto. Aqui eu tenho 1,47. Como que eu leio esse número, Joel? 1,47. Lembrando que antes da vírgula é inteiro e depois da vírgula, se for apenas um número, é décimo. Se forem 2, é centésimos. E se forem 3, é milésimos. Esse número, como que eu leio? 1,47 centésimos. Exatamente. Vamos ver então se está correto. 1 inteiro e 47 centésimos. Ou seja, essas duas peças estão corretas até agora, né? Vamos verificar então as outras. Tá certa? Tá certa? Aqui eu tenho 6,01. Como que eu leio esse número, Rafael? 6,01. É 6 inteiros e... 6 inteiros. Fala mais pertinho do celular que tá longe, eu não tô conseguindo ouvir. 6 inteiros e um centésimo? 6 inteiros e um centésimo, que é o que está escrito aqui e está correto. Então, essa peça também está certa. Esse número aqui, ó, Mateus, como que eu leio esse número? Eu tenho 0 na frente, na parte dos inteiros. Eu vou ler 0 inteiros? Eu preciso ler esse 0? Não. Não preciso. Eu vou ler somente o número, como eu tenho 0 aqui, eu vou falar somente o número que está após a vírgula. Como que eu leio, então, esse número, Mateus? 45 centésimos. 45 centésimos, porque eu tenho 2 números, leio o número e acrescento a palavra centésimo, porque são 2 algarismos. Então, essa peça também está correta. 45 centésimos. E esse, Esther, e esse número aqui? Como que eu vou ler esse número? Abre o áudio, Esther. 59 centésimos. Também não preciso ler, como eu não tenho nenhum número inteiro aqui, eu zero, como o meu inteiro é 0, eu não preciso ler o 0, eu vou ler só essa parte decimal. 59 centésimos, porque são 2 algarismos. Também está correta. E esse 5,9, deixa eu ver quem vai ler aqui para mim. Joel já foi, Mateus já foi, Rafael já foi. Luísa, como que eu leio esse 5,9, Luísa? Você pode falar novamente? 5 inteiros e 9 centésimos. 9 centésimos? Quando eu tenho um algarismo só, eu leio décimo. Quando eu tenho 2 algarismos, eu leio centésimos. Aqui eu tenho 1 ou 2? 2. Não, após a vírgula. Após a vírgula, eu tenho quantos algarismos? Depois da vírgula, quantos números tem aqui? 1.
1. Se eu tenho um número após a vírgula, eu vou ler décimos. Então, a peça que está errada aqui é essa peça, porque não é 5 inteiros e 9 centésimos. É 5 inteiros e 9 décimos. Então, a peça errada, a intrusa, é essa peça aqui. Essa é a peça intrusa. Qual seria, como que eu iria, então, substituir essa peça intrusa? Né? Era para marcar um X aqui, então não precisa circular. Vou marcar aqui um X na peça intrusa. Qual peça que deveria substituir, então, a peça intrusa? Como que deveria ficar aqui, ó? Ah, e olha só também, ó. Aqui tá 9,3, 9,5, que seria 9 inteiros e 5 décimos. Mas aqui tá 3 décimos. Então, essa peça aqui, ela tá errando, tá fazendo com que fique errado a leitura por extenso, a escrita por extenso desse número e o número, o número por extenso que está escrito aqui, na verdade, não é nem aqui que eu vou apontar o erro, né? Peraí. Professor, No caso, é aqui que está errado. Teria que substituir aqui, então. Então, vocês vão desenhar essa peça aqui embaixo. Vai escrever ali. Não é isso que eu quero. Professora, a escrita desse 4 inteiros e 1 décimo e o inteiro e 47 centésimos também está errada. Qual? O 4 inteiros e 1 décimo e o inteiro e 47 centésimos. Não, então, mas é que ele está na peça do lado. É como se fosse um dominó, entendeu? Ó, 4 inteiros e 1 décimos, ele tá... O número tá aqui, mas a escrita está aqui. Um inteiro e 47 centésimos está aqui, ó, 1 inteiro e 47 centésimos. Você vai encaixar as peças como um dominó, tá? Então, vai escrever aqui 5 inteiros. Professor, onde que você está? Acabei de 9 chegar. décimos. A internet está travada. Página 95, tá bem aqui, ó. E 9 décimos. E ao lado, o número que deveria constar aqui não era aquele 9,5. Tinha que estar aqui o 9,3, né? Nove inteiros e 3 décimos. Conhecendo os milésimos. Nós temos aqui 3 figuras, né? O do material dourado. E a barrinha é uma figura que foi dividida em 10 partes, a plaquinha que foi dividida em 100 partes e o cubo que foi dividido aí em 1000 partes. Qual seria a fração que vai representar a parte pintada de verde em cada uma das figuras? Na figura A, Maria Eduarda, qual seria a fração que vai representar uma parte de 10? Na figura B, Letícia, qual seria a fração que vai representar uma parte de 100? E na figura C, Guilherme Velasque, qual seria a fração que vai representar uma parte de 1000? Manda para mim, Maria Eduarda. Letícia, qual seria a fração que vai ser representada aqui de uma parte de 100? Letícia, tá na aula?
Duda mandou aqui. Uma parte só, não é para tirar uma, Letícia. Uma parte. Você colocou todas menos uma, né? Guilherme. Qual seria, Guilherme? E a Duda? Cadê a Duda? Manda no chat para mim, Duda. Pode abrir o áudio, tá, Letícia? Quem quiser falar, pode abrir. Guilherme Velasque. Professora, pode responder? Pode. O primeiro é 1/10, Opa. o segundo é 1/100 e o terceiro é 1/1000. Espera só um pouquinho, gente. Tem um barulho aqui fora que esquisito. Vamos ver o que é. É isso mesmo, Esther. A fração que vai representar uma parte de 10 é 1/10. A fração que vai representar uma parte de 100 é 1/100. E a fração que vai representar aí uma parte de 1000, isso, muito bom. 1/1000. Tá fazendo, Guilherme? É 1/1000. Então, quando eu utilizo uma fração para representar parte dessa figura, eu estou usando, então, uma fração decimal. Toda fração que possui denominador igual a 10, a 100 e a 1000 é chamada de fração decimal, tá? Então, a gente também pode representar essa fração decimal por um número decimal, né? Eu já expliquei para vocês que quando eu tenho o denominador 10, 100 ou 1000, eu posso transformar rapidamente a minha fração em um número decimal. Basta eu fazer o quê? Eu tenho 1/10 aqui, eu escrevo o meu numerador, o 10 tem só um zero, eu ando uma casa, ponho uma vírgula e acrescento aqui um zero. Quando eu tenho 1/100, eu também repito o meu numerador. Vou até pôr mais para cá, porque como o 100, ele tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, vai aqui, ó. 1, 2 e ponho a vírgula. Professora, mas nem tem números aqui? Exatamente, não tem números. O que a gente faz quando a gente não tem os números? Opa! Ando 1, 2, ponho a vírgula. Vou completar com o 0. Então, aqui eu acrescentei os 2 zeros. A mesma coisa eu faço com os milésimos. Eu só tenho 1 de denominador. Vou andar quantas casas? Não tem 3 zeros aqui? Vou andar 1, 2, 3 casas, ponho a vírgula e completo esses espaços com 0. Então, eu tenho aqui 1/1000. Um número após a vírgula, décimo. 2 números após a vírgula, centésimos. 3 números após a vírgula, milésimos. Ok? Nessa imagem, a gente tem, cada figura é um inteiro. Yuri, presta atenção aqui. Cada imagem aqui representa um inteiro, né? Cada uma dessas barrinhas.
Então, como nós temos 3 barrinhas e 2 estão pintadas completamente, nós temos 2 inteiros e parte de uma terceira barrinha. Ou seja, 6 décimos, 6 partes de 10, né? Se nós fôssemos representar com uma fração, eu teria aqui 2 inteiros e 6 décimos. Mas, quando eu vou representar com números decimais, eu escrevo a quantidade, né? 2 inteiros fica antes da vírgula e a parte decimal fica após a vírgula, 6 décimos. Como é só a placa representando a divisão por 10, eu vou usar apenas um número. Nessa segunda situação, presta atenção, Regiore. Nessa outra situação aqui, nós temos uma placa inteira e 15 cubinhos. Se eu fosse escrever uma fração, eu teria aqui um inteiro e 15 partes de 100. Não seria isso? Como a gente está aprendendo números decimais, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever em números decimais. Então, eu coloco aqui o inteiro, meu número inteiro sempre vem antes da vírgula, e 15 centésimos. Como os 15 centésimos? Como são centésimos, eu coloco 2 números após a vírgula. Então, 1,15, que é igual a 1 inteiro e 15 centésimos. Aqui está falando que a Pro já explicou que em algumas balanças e calculadoras, o ponto é usado no lugar da vírgula, né? Então, a gente não pode, por exemplo, se eu for escrever ali, digitar, fazer um cálculo, 13.549 inteiros e 2 décimos. Eu não posso digitar esse ponto, porque senão vai dar erro no meu cálculo e também não vai conseguir colocar um segundo ponto aqui que representa a vírgula. Então, quando eu for digitar, por exemplo, esse valor, eu tenho que colocar somente o ponto onde tem vírgula, ok? Então, vamos lá para a página 98, realizar essas atividades. Então, nós temos aqui o número 23 inteiros, 148 milésimos, representado no quadro de ordens a seguir, né? A parte inteira, nós temos centenas, dezenas e unidades da parte inteira. Tenho aqui a vírgula sempre vai ficar aqui, ok? E aí nós temos os números aqui, abaixo, algumas fichas, para vocês escreverem no quadro de ordens. Então, esse número aqui, qual é a parte inteira do 0,37? Podem abrir o áudio. Eu tenho só um número aqui, então ele vai ficar na casa das unidades, não é? Então, eu vou pôr o 0 aqui na casa das unidades e o 37 após a vírgula, um número em cada casa. 37. Já esse 2, eu não tenho 0, eu tenho o 5 na minha parte inteira. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui a parte inteira, que é o 5. Regiore, deixa eu só responder aqui. Manda para mim, você tem o seu celular? Cadê o Regiore? Você tem o seu celular? Pode abrir seu áudio. Tá, vou anotar aqui. Aí eu coloco você. Acabei a número 1.
Posso responder a B, prof? Oi? Posso responder a B? Pode sim. Como que vai ficar, B? É para escrever. Na casa das unidades. Ah, tá. Mas você quer falar por extenso, né? Na casa das unidades aqui, eu vou colocar o 5. E como eu tenho dois números, eu coloco aqui depois da vírgula 0 e o 8. Esse aqui é muito fácil, tá, gente? Na parte dos inteiros, eu tenho unidade e tenho também a dezena. Então, eu vou começar aqui na dezena, 26 inteiros. E um número só após a vírgula, então, e 4 décimos. A mesma coisa aqui com o 189. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Então, vou começar aqui na centena. 189 inteiros. Ponho a vírgula. Tenho também 3 unidades da parte decimal. Três números na parte decimal. Vou pôr o 0, 2, 3. Como são 3 números, eu tenho milésimos. Então, 189 inteiros e 23 milésimos. Pode ler, Letícia, como que ficou por escrito aqui, a letra B? É A1, 37 centésimos. Certo? A2, 5 inteiros e 8 centésimos. Certíssimo. Na 3, 26 inteiros e 4 décimos. Ótimo. E na 4, 189 inteiros e 23 milésimos. Certinho, Letícia. Todos colocaram assim? Guilherme, deixa o seu vídeo aberto, Guilherme. E Yuri também. Guilherme Velasque. Não é o Ribeiro. Fizeram a letra B? Vamos então lá para o número 2, página 99. Lembrando que se eu tenho dois números, eu tenho centésimos, um número décimo e 3 números milésimos. E quando eu tenho zero, eu não preciso colocar a parte inteira, só coloco a parte decimal. E quando eu tenho algum algarismo maior do que o zero, de 1 até infinito, eu escrevo o número que está antes da vírgula, acrescento a palavra inteiro e escrevo o número que está após a vírgula e, dependendo da quantidade de números que tem aqui, eu vejo se é décimo, quando eu tenho só um, se é centésimos, quando eu tenho 2, ou se é milésimos, quando eu tenho 3 algarismos após a vírgula. Então, vamos para a próxima página. Escreva um número decimal para representar cada fração decimal a seguir. Vou dar aqui uns minutinhos. Lembra que eu expliquei? Escreve aqui o numerador vai andar para a esquerda a quantidade de zeros que tem no seu denominador. Vou pegar aqui a letra C. Então, tem aqui o 18. Vou escrever o 18 e vou andar quantas casas para a esquerda? Abra um áudio aí para me dizer. 2. 2. Então, vou andar 1, 2 casas. E vou acrescentar a vírgula e preencher os espaços com 0. Façam aí, vou dar um minutinho para vocês fazerem, porque é muito fácil esse, muito rápido. É só colocar o numerador e andar a quantidade de casas que o seu denominador aqui, dependendo da quantidade de zero que o seu denominador tem. Na letra A vai andar uma casa para a esquerda, na B 2, na letra D 3, D, E e F são 3, né?
Terminou, Letícia? Terminou, Yuri? Guilherme Alves, terminou? Sim? Mostra aqui para Pro, deixa eu ver como ficou. Não, mostra a apostila. Não. Oi, pode falar. Eu sei que eu entendi, mas é para colocar um 0 ou só para pular? Não entendi. Fala um pouquinho mais perto do celular para conseguir ouvir. É o computador. Então fala mais perto. É para colocar tipo 11, aí 11 centésimos. É para colocar um 0, assim? Isso, você vai acrescentar com 0. Andou a quantidade de casas, vai acrescentar com 0. Quem que terminou aí? Joel terminou? Ai, gente, um negócio bem tão fácil desse, vocês estão demorando para responder? Eu terminei. Vamos lá, tem 1 minuto, vou fazer a correção rapidinho aqui, ó. Essa questão. Então, eu tenho aqui 1/10. Vou escrever o numerador. O 10 tem um 0, vou andar uma casa, ponho a vírgula e acrescento 0. 5 centésimos. Ponho 5, ando 2 casas para a esquerda. 1, 2, ponho a vírgula. Ponho um 0 aqui e outro aqui, porque eu preciso ter 2 números após a vírgula. 11 milésimos. Vou pôr o 11 aqui. E vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. E ponho a vírgula. Como eu não tenho a terceira casa, eu complemento com o 0. E como eu não tenho a parte inteira, eu complemento com 0. 119 milésimos. A mesma coisa. Vou andar 1, 2, 3.